Olá, aqui é o palestrante José Rodrigo. Vamos falar hoje sobre o que é um líder inspirador. Isso mesmo. Afinal de contas, um líder ele precisa de fato ser uma inspiração para a sua equipe. E a gente pensa, o que é de fato ser inspirador? O que é de fato ser um líder que é diferenciado, não é? Então, muitos líderes, eles sonham em ser inspiradores, muitas equipes, elas sonham em ter líderes inspiradores, mas assim, não é o normal. A gente entende que é raro você ver líderes que sejam inspiradores, e a missão aqui com você é de fato preparar, não é, você para liderar de uma forma em que as pessoas se sintam inspiradas pela sua vida, inspiradas pelo seu trabalho, inspiradas pela sua visão, e é claro que elas melhorem a vida delas. Afinal de contas, o líder ele tem uma missão muito importante, que é melhorar a vida das pessoas. E é sendo inspirador que ele realiza essa missão. Isso mesmo. Você provavelmente já viu líderes com problemas de relacionamento, líderes com dificuldade de interagir com as pessoas, líderes que despertam muitas vezes raiva, despertam ódio, despertam rixa com as pessoas, e não é um, nem dois, nem três casos que acontecem aí, principalmente no mundo corporativo. E a liderança inspiradora, ela tem esse propósito de marcar a vida das pessoas. Você tem, com certeza, na sua mente aí, alguns líderes que foram inspiradores para você. Alguém pode pensar em um pai, em uma mãe, em um tio, em um avô, em uma avó, talvez um amigo, não é? Talvez um colega de trabalho, talvez um chefe que teve, talvez uma personalidade da mídia, não é? Talvez um nome como Jesus Cristo, que de fato é um dos maiores líderes que já existiu e muito inspirador. E a gente hoje vai falar sobre essa definição de inspirador e as características desse líder inspirador, não é? Primeiro que a palavra inspirar, se você for ao dicionário, você percebe que a definição da palavra inspirar, ela tem a origem, no original da palavra, em colocar ar, não é? Ar, isso mesmo. Vida, oxigênio, colocar ar nos pulmões. Então, a palavra inspirar, no seu original, ela tem essa ideia de você trazer vida para os pulmões. Isso mesmo. Então, o que é que eu digo para você? Eu digo que é muito importante você pensar nessa definição, porque de maneira, assim, até alegórica, o colocar ar nos pulmões é de fato, colocar vida nos pulmões é sim de fato uma missão do líder inspirador. Porque, veja bem, inspirar é colocar ar para dentro. E quando um líder ele é inspirador, ele de fato coloca dentro, não é, das pessoas vida, coloca dentro das pessoas oxigênio, para que elas possam ter um desempenho, para que elas possam, de fato, ter sobrevivência, para que elas, de fato, alcancem a missão dela, que é fazer as coisas. Então, a pessoa que tem um líder inspirador, ela tem oxigênio na vida. Então, bem-aventurado é aquele que tem líderes inspiradores, porque eles, de fato, viverão. Até fazendo uma analogia aqui com as bem-aventuranças bíblicas. Então, o que acontece? O líder inspirador, ele primeiro tem essa capacidade de colocar nas pessoas desejo de viver, desejo de realizar, colocar dentro delas uma motivação. E aí vem os significados secundários da palavra inspirar. Então, assim, além de colocar ar nos pulmões, no original, no radical, na origem da palavra, você tem que o líder inspirador, ele aconselha.
aconselha, orienta e instrui. Né? Então, esses são os significados secundários da palavra inspirar. Então, o líder inspirador, ele aconselha, orienta e instrui. Né? Então, o que isso me lembra muito? Isso me lembra muito um salmo bíblico que está no livro de Salmos, na Bíblia, no capítulo 32, no versículo 8. Capítulo 32, versículo 8. Que diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que tu deves seguir, e debaixo dos meus olhos eu te darei conselhos. Então, a palavra de Deus na Bíblia, no Salmo 32, versículo 8, ela traz justamente o significado de ser inspirador como líder. Então, olha, instruir-te-ei, te orientarei, né? Te aconselharei o caminho que tu deve seguir. Então, essa é uma definição muito objetiva, clara, de um líder que é inspirador. Ele orienta, inspira e aconselha. Outra coisa que é o líder inspirador, ele é animador. Ele anima, ele estimula, ele motiva. Motiva, anima e estimula. Motiva, anima e estimula. Então, quando você vê uma equipe que ela é muito inspiradora, é porque fatalmente esse líder, ele é motivador, ele é estimulador e ele é, de fato, animador. Por quê? Esse é o tripé de um líder que ele energiza positivamente as pessoas, tá? Então, olha só, além de orientar, aconselhar e instruir, ele anima, ele motiva e ele, de fato, instiga, ok? Então, anota bem o que é esse líder inspirador. Agora, tem uma outra definição secundária do líder inspirador. O líder inspirador, ele sugere, ele induz e o líder inspirador, ele influencia. Então, ó, ele sugere, ele induz e ele influencia, tá? Então, veja bem, o líder inspirador, ele está o tempo inteiro levando sugestões para você fazer as coisas de forma melhor. O líder inspirador, ele está fazendo sempre com que a sua vida ele seja orientada para o sucesso, não é? Então, ele tem essa missão, essa capacidade, não é, de instigar e sugerir para você comportamentos que vão te levar para um nível maior, para um nível de alta performance, para um nível de resultados, de alcance de metas e de resultados. Então, esse é um líder inspirador, tá? Então, ele orienta, ele sugere, ele instiga, ele persuade, mas ele persuade não de uma maneira pejorativa, tá bom? Persuasão. Persuasão não é manipulação. Veja bem, o líder que é inspirador, ele usa da persuasão para o bem e não da manipulação para o mal. O líder inspirador, ele leva você para um bom caminho através do lado bom da persuasão que coloca você rumo ao sucesso. Então, é muito importante que você entenda que essa persuasão do líder, ela está voltada para o seu crescimento, para a sua, de fato, jornada de sucesso, tá certo? Então, quando você trabalha a sua liderança inspiradora, quem está ao seu redor percebe que a sua liderança inspira tanto que você sempre coloca as pessoas voltadas para o crescimento, para o sucesso, para, de fato, o prazer, para a realização, tá bom? Então, esse líder inspirador, ele tem essa missão e essa capacidade de fazer com que as pessoas sejam designadas, orientadas. Uma coisa importante do líder inspirador é que ele funciona como um mapa. Um mapa. Isso mesmo. O líder inspirador, ele é um mapa que
leva você ao seu destino, ao destino que você merece. Porque, de maneira geral, as pessoas querem estar ao lado, não é? Elas querem estar ao lado de líderes que são líderes que vão colocar a vida delas para melhor, que vão transformar a vida delas para melhor. Esse líder, ele é um líder desejado pelas empresas, ele é um líder desejado pelas equipes. Pode perceber. As pessoas amam estar do lado de líderes que estimulam elas a crescer e que fazem ela crescer. Então é muito importante que esse líder tenha essa visão de responsabilidade de fazer as pessoas crescerem, persuadindo elas para o bem e para o crescimento. Legal? Então isso é muito importante dentro da liderança que é inspiradora. Então tudo isso faz parte do conceito de inspirador, do conceito de ser líder que inspira, tá? Um outro fator muito importante é que todo líder inspirador, ele passa confiança para as pessoas. Um líder inspirador, ele não amedronta, ele não deixa as pessoas com o pé atrás. Um líder inspirador, ele não tem duas caras. Um líder inspirador, ele é o quê? Confiável. Um líder inspirador, as pessoas confiam na palavra dele. Um líder inspirador, as pessoas o seguem e as pessoas o admiram e o reconhecem porque ele transpira confiança. A palavra dele é sim, sim, não, não. A palavra dele é uma palavra transparente, verdadeira e autêntica. E ele, como ele demonstra confiança, ele tem autenticidade, ou seja, é um líder que ele consegue ser verdadeiro, autêntico e transparente. Ele não tem duas faces, três faces. Então ele é o que ele é, compreende? Então ele é o que ele é. Essa é a grande jogada do líder inspirador. Quando você pega a história de Jesus, o maior líder que já existiu, você vê claramente aí essa característica de ser verdadeiro, transparente e autêntico, não é? A Jesus, ele reconhecia quando havia um problema, ele reconhecia quando estava irritado. Então, quando ele chega em um determinado momento no templo e ele vê o comércio ali no templo, a Bíblia fala que ele se irrita grandemente e ele sai, não é, ali tirando aquele comércio do lugar de maneira com muita irritação, não é? E ele, ou seja, a autenticidade verdadeira. A Bíblia fala que Jesus ele chorava, a Bíblia fala que Jesus se alegrava, não é? A Bíblia fala que Jesus ele fazia reflexões, ele orava, então ele tinha as emoções de ser humano. Então, o líder inspirador, ele mostra que ele é gente, humano, sabe? Ele tem carne e osso, ele tem sangue correndo nas veias. Então, ele sente emoções. E aí, ele entra para o campo de ser o líder, de fato, humano. Uma liderança humanizada. Uma liderança que cuida de gente como gente merece ser cuidada. Captou a ideia? Então, a inspiração do líder muito mais se dá pela confiança que ele passa e a autenticidade que ele tem. A confiança que ele passa e a autenticidade que ele tem. Uma queixa muito comum que a gente vê hoje nas empresas, né, e nas organizações é o seguinte: a minha liderança aqui, ela não é verdadeira. É uma queixa que as equipes têm. Eu mesmo vi nas empresas que eu trabalhei, 5 multinacionais que eu trabalhei no ramo de energia, no ramo industrial, por exemplo, e eu via que em qualquer área hoje que tem liderança, tem essa queixa. Nas minhas palestras, mentorias, eu sempre vejo
algum membro da equipe ou alguma parte da equipe com uma queixa de que a liderança precisa ser mais verdadeira, transparente e autêntica. Esse é um dilema que os líderes precisam trabalhar. E os líderes que trabalham a inspiração, os líderes que trabalham ser inspiradores, eles diminuem esse problema drasticamente. Por quê? Porque o líder inspirador, ele é confiável, ele é, de fato, muito transparente, né? Então, é interessante que você coloque essa característica dentro da caixinha das características do líder inspirador, né? Bacana. Uma outra coisa que não é menos importante é que o líder inspirador, veja bem, ele não necessariamente é o melhor tecnicamente, mas o líder inspirador, ele é competente. Veja bem, ele é competente. Quando você olha um líder inspirador, ele tem que ser confiável, mas competente. Não é necessariamente o melhor engenheiro, o melhor psicólogo, o melhor gerente financeiro, o melhor diretor. Ele não é exatamente o melhor, mas ele é competente, tá? Então, o líder inspirador, ele entende o seguinte, que melhor do que ser o melhor é fazer o melhor possível. E ele faz isso com a equipe, tá? Então, ele não tem, geralmente, a melhor equipe, mas ele tem a equipe que faz o melhor possível, o melhor com o que tem, com os recursos que tem. Então, essa é a máxima de um líder inspirador. Eu não preciso ser o melhor, mas eu preciso dar o melhor possível, fazer o melhor possível. Então, é uma característica muito importante, de muito peso, essa diferenciação. Não buscar ser o melhor, mas buscar o melhor possível, fazer o melhor possível. Consequentemente, chegar no campo de ser melhor é natural, mas não é a busca final, é uma consequência. A busca final do líder inspirador é fazer o melhor possível. E ele estimula, olha aí, ele estimula as pessoas, ele estimula a equipe a fazerem isso também, né? A darem o melhor de si, a estar sempre superando suas dificuldades, superando os seus limites. Isso é um líder inspirador. Ele não é o melhor tecnicamente, mas ele é competente para dar o melhor de si e ele é competente para tirar o melhor das pessoas, tá? Então, veja bem, quando você vê um líder como, por exemplo, Jesus, ele sabia olhar, não é, para os discípulos, por exemplo, e extrair deles o melhor que eles tinham em prol da missão. Um general, ele tem a equipe dele e ele tem uma meta, uma estratégia. E dentro dessa estratégia tem em saber utilizar o melhor da equipe, tá? O melhor da equipe e o melhor dos membros da equipe. É fundamental isso, fundamental. Então, eu quero ser um líder inspirador. De fato, a minha responsabilidade é conhecer as melhores habilidades do meu time. É o que eu chamo de best skills. Isso mesmo, as melhores habilidades. Porque é o seguinte, existem as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas, né? As soft skills e as hard skills. Mas eu quero trazer para você uma reflexão do que é as hard skills. Então, o líder inspirador, ele sabe, não é, fazer a intersecção entre as soft skills e as hard skills, entre as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas. E aí, ele consegue extrair a best skills. A best skill é a melhor habilidade. É a habilidade que faz você ser diferenciado. É a habilidade que faz o membro da equipe, o colaborador, ele ser destaque, entendeu? É aquela habilidade que faz ele brilhar, que faz aquele membro da equipe
estar em alta performance, em alto desempenho, tá? Então, ó, são a interseção das habilidades comportamentais e das habilidades técnicas que constroem aí o caminho para você trabalhar, executar a sua missão, ok? Com alto desempenho, utilizando as melhores habilidades, as best skills. E um líder inspirador, ele sabe perfeitamente identificar e utilizar as melhores habilidades das pessoas. Isso é fundamental, tá? Agora, o que não é ser um líder inspirador, tá? O que não é ser um líder inspirador? Não é ser um líder inspirador quando você, por exemplo, coordena a sua liderança, né? O seu método de liderar é pautado em uma liderança de centro-comando, em uma liderança de dar ordens, tá? Dar ordens. Dificilmente você tem uma admiração por alguém que é mandão, que gosta de dar ordens. Seja uma criança, seja o seu pai, seja a mãe, seja um parente, seja um amigo, seja a esposa, né? Seja o marido, seja um filho. Todas as vezes que você tem uma característica de mandão, uma característica mais autocrática, de comando, só de comando por ele mesmo, você vai gerar não inspiração, você vai gerar expiração. Então, olha só, um líder inspirador, ele inspira. Um líder mandão, que dá ordens somente, ele expira as pessoas. Ele joga as pessoas para fora. Ele elimina as pessoas do seu bem-estar, da sua bem-querência. Então, as pessoas se afastam de líderes, elas se distanciam de líderes que são líderes que têm no centro da sua liderança o centro-comando. Isso não é uma liderança inspiradora, tá? Uma outra coisa que não é uma liderança inspiradora é você ser somente bonzinho. Veja bem, um líder bonzinho não quer dizer que ele é um líder inspirador. A gente, às vezes, confunde as coisas. O que é um líder bonzinho? O líder bonzinho é aquele que passa a mão na cabeça para tudo. É aquele líder que ele diz sim para tudo. É aquele líder que tem dificuldade de dar feedback corretivo, feedback orientativo. É aquele líder que tem medo de se indispor com as pessoas, de se indispor com a equipe, em prol do resultado, do sucesso e, é claro, do bem-estar geral, tá? Então, o líder bonzinho, ele não é um líder inspirador, um líder que passa a mão na cabeça e que diz sim para tudo. Não é dizendo sim para tudo e fazendo todos os gostos das pessoas que você vai ser um líder inspirador. Pelo contrário, você pode ser até taxado como um bobão. Você pode ser até taxado como um líder manzona. Conhece o líder manzona? É aquele líder que todo mundo pede colo, né? Veja bem, isso não quer dizer que você vai ser um líder que vai ser rude, arrogante e prepotente. Não. Quer dizer que você não vai ser somente bonzinho, tá? Porque, outra coisa, arrogância, prepotência, ignorância também não é ser inspirador, óbvio e evidente. Então, olha, o que não é ser líder inspirador? Primeiro, você acreditar, né? Acreditar que você vai ser bonzinho demais, não é? É isso aí. Outra coisa que não é ser um líder inspirador é quando você é um líder que pega no pé o tempo inteiro. Sabe? Aqueles líderes, o líder chiclete, aquele líder que está o tempo inteiro de olho, o tempo todo pressionando, o tempo todo em cima. Esse líder, ele geralmente não é inspirador. Por quê?
porque as pessoas, elas tendem a gostarem e valorizarem mais líderes que treinam elas para que elas sejam autônomas. Eu sei que tem pessoas que aparecem até que elas só andam na ordem, só andam com gente no pé, só andam com gente olhando, é o olho do dono que engorda o gado, aquele ditado que dizem por aí, não é? Tem líder que tem essa pegada de estar o tempo inteiro de olho. E eu, de fato, concordo que para algumas atividades e algumas funções e para algumas classes de equipes, de fato, o líder, ele precisa ter olho no gado, sabe? Ele precisa estar com a rédea o tempo inteiro. Mas, de maneira geral, quando você treina a sua equipe para ser autônoma e delegar, você se torna um líder inspirador. Você não se torna um líder inspirador quando você é esse que pega no pé, o líder chiclete, o tempo inteiro. Então, não é ser líder inspirador quando você é aquele líder que está o tempo inteiro no pé da sua equipe, tá? Então, isso tudo aí não vai te ajudar aí na tua liderança inspiradora, né? Agora, o que é que você ganha sendo um líder inspirador? Quando você decide ser esse líder inspirador, qual é o benefício que você ganha? Bem, primeira coisa, você vai ter mais liberdade como líder. Porque a pior coisa que tem é quando você não é um líder inspirador e que a tua equipe não tem autonomia. E aí o que acontece? Você não tem liberdade. Liberdade para pensar estrategicamente, liberdade para treinar a sua equipe. Então anota aí, se você não tem liberdade para pensar estrategicamente e também para treinar a sua equipe, então é muito complicado você desenvolver inspiração na sua liderança. Até porque você precisa liderar delegando, né? Essa coisa de liderar delegando me fez lembrar o ano de 2016, né? O ano de 2016, eu tive um problema de saúde na coluna, eram 2 hérnias de disco associado à síndrome miofacial crônica, né? Vê para aí o que é isso. Então, é um problema que engana os cirurgiões e até parece que precisa da cirurgia. E aí, o que aconteceu comigo? Eu, com esse problema, eu fiquei semi-paraplégico, ou seja, eu não andava mais. Não andava mais, não ficava de pé direito, não sentava mais por muito tempo que eu digo mais do que 2 minutos, por exemplo, se isso é muito tempo, né? E eu fiquei deitado à base de remédios e tratamentos durante 8 meses. 8 meses e meio. 8 meses e meio. Eu andava carregado na cadeira pelos vizinhos, uma cadeira branca, sabe aquelas cadeiras brancas de plástico? Então, eu sentava naquela cadeira e meus vizinhos me carregavam para o carro e eu ficava no carro no banco de trás, porque eu não conseguia ficar sentado, né? E o que acontece? Em meio a essas dores e tratamentos, eu ficando deitado na cama o tempo inteiro, para você ter ideia, a minha esposa, ela me dava comida na boca, para você ter ideia, almoço, café, janta. Eu não conseguia ficar em pé mais do que 2 minutos, ela me segurava pela cintura, né? Meu filho, Samuel, que na época tinha 2 anos e meio, não, tinha 4 anos. Na época, Samuel tinha 4 anos, em 2016, né? 4 para 5 anos. Ele dizia, me pegava assim pela perna e dizia, papai, me coloca no colo. E eu não podia colocar meu filho no colo porque eu estava naquela situação, né? E aí o que eu fazia? Eu ficava na cama deitado, chamava ele, com ele deitado na cama, eu deitava ele e abraçava ele para ele sentir aí saciado o desejo de abraçar o pai e ficar no braço do pai. Eu deitado na cama, fazia isso deitado na cama, assim, né? O que isso tem a ver com o líder inspirador? Tem a ver que eu, por conta desse problema, eu fiquei afastado das minhas funções na Petrobras, fiquei afastado das minhas funções na
na empresa de palestras, fiquei afastado das minhas funções com a minha equipe de trabalho na igreja, no Ministério de Famílias, e todas as minhas equipes tiveram que dar conta com a minha ausência. E ao longo dos outros 8 meses e meio, eu falava com as pessoas da minha equipe, e eles tendo que dar conta das coisas que tinham que fazer, e eu aprendi uma grande lição aí, que foi o seguinte: a sua equipe, ela precisa que você delegue para elas, ela tem essa necessidade, essa carência, e eu digo para você mais, a delegação é o oxigênio do líder inspirador, né? A delegação é o oxigênio do líder inspirador. O líder que delega, ele tem vida. Por quê? Porque ele tem vida, tem tempo e ele tem autonomia, ele dá autonomia para as pessoas. Então, o líder precisa se tocar de que ele precisa fazer as pessoas terem autonomia, autoridade para decidirem, para fazer. O período que fiquei enfermo, por 8 meses e meio, depois, antes de me recuperar, e voltar para o trabalho junto com a minha equipe, foi esse. O grande aprendizado. Saber, passar poder. Então, foi fundamental esse crescimento, né? Então, alguns exemplos de líderes inspiradores vocês podem aí ter, como, por exemplo, José do Egito, como, por exemplo, Abraão, como, por exemplo, o profeta, juiz, não é? De Israel, Samuel, né? Samuel, ele foi profeta, juiz de Israel, em um tempo onde ele conseguiu ser escolhido por Deus para ser o quê? Aquele que iria ungir, não é? Homens como reis, como aconteceu com o rei Davi. Davi foi ungido por Samuel, não é? Então, grande líder, Samuel. Moisés, grande líder. O apóstolo Paulo, não é? O homem que escreveu basicamente quase que metade do Novo Testamento, através das suas histórias, das suas viagens, das suas missões e tudo mais, a sua influência no cristianismo, um grande líder. Jesus, sem falar do grande mestre, é claro, Jesus Cristo, que com sua capacidade de contar histórias e com a sua capacidade de transformar a vida das pessoas, foi um grande líder inspirador. Grande líder inspirador. O que falar também de Daniel, que ele participou do reinado de 3 grandes reis, não é? Daniel. Então, eu digo para você o seguinte, que, por exemplo, no mundo contemporâneo, você tem líderes como Billy Graham, você tem líderes como o Jack Welch no mundo empresarial, né? O CEO da GE, como Bill Gates, como Steve Jobs, enfim, grandes líderes que inspiraram com características diferentes esse mundo. Gandhi, por exemplo, né? Martin Luther King, né? O Luther King, ele teve uma liderança inspiradora dentro de um segmento. Então, o que acontece? Luther, Gandhi, Jesus, alguns parentes seus, né? Então, veja bem, você, no esporte, quantos grandes líderes no esporte, né? A gente poderia citar aqui Ayrton Senna, né? A gente poderia ser assim, o Guga do tênis, o Pelé do futebol, tantos e tantos líderes influenciadores que a gente teve e tem, que são inspiradores, líderes que de fato inspiram as pessoas, ou a serem motivadores, ou a serem melhores, ou a terem foco. Cada líder, na sua característica, são inspiradores nesse sentido. E você tem características de ser líder inspirador, precisa trabalhar elas nesse aspecto. Agora, tem um jeito errado de você ser um líder inspirador. Qual é o jeito errado de você ser um líder inspirador? O jeito errado é você liderar preocupado com o seu cargo, preocupado com a sua pessoa, não é? Porque o verdadeiro líder, na verdade, o verdadeiro líder, ele está preocupado com a transformação das pessoas e não com o seu próprio cargo. Então, é essa a questão, ele está sempre com o olhar no outro. Então, o jeito errado de liderar é quando a gente está preocupado com nós mesmos. Se no tempo em que eu fiquei enfermo, ou em várias oportunidades que eu liderei nas empresas que eu
fui promovido a supervisor, a gestor, a líder de turma. Em todos esses tempos que eu estive nessas empresas em que eu atuei, nas multinacionais que eu passei, eu tivesse preocupado com a minha imagem, com o meu cargo, com o meu ego, eu não tinha crescido tanto como eu cresci nas organizações e tinha se destacado tanto. Não tinha formado equipes tão fortes como eu consegui. Então, olha, que bacana é entender que o jeito errado de liderar de maneira inspiradora é, de fato, você estar preocupado com você. Olhe mais o outro, não é? Se entregue mais para o outro, se entregue mais para transformar a vida das pessoas que estão ao teu redor e você vai ver que o líder que você vai se tornar vai ser, de fato, um líder que vai alcançar resultados que você merece e, é claro, mudar a vida das pessoas, né? O jeito certo é esse. Como é que você começa a ser um líder inspirador? Como é que é mas você já é um líder, ou se você já está aí começando na sua carreira de líder e tudo mais, o líder inspirador, para começar a sua jornada, veja bem, para começar a sua jornada, ele é um líder que ele olha como ele funciona, entendeu? Ele conhece a sua própria máquina, ele tem uma autoliderança e uma autoconsciência muito bem desenvolvida. Ele entende da máquina dele mesmo, tá? Ele conhece quais são os limites dele, sabe como pode superar esses limites, sabe o que irrita ele, sabe o que ele precisa desenvolver, e ele é humilde. Então, para começar a jornada da liderança inspiradora, você precisa olhar para dentro de você, ver quais são os seus limites e quais são os mecanismos psicológicos de como você funciona, o seu código de barras, e aí, a partir desse diagnóstico, você traçar as estratégias para a sua liderança inspiradora. O líder que é inspirador, ele se conhece. O líder que é inspirador, ele sabe como ele funciona. E aí, a partir desse conhecimento, ele consegue ler outras pessoas. Ele consegue entender como é que os outros funcionam e liderar de maneira que vai ser inspiradora, tá? Então, como é que se começa uma liderança inspiradora? Cuidando de você, cuidando da tua mente, investindo na tua alma, investindo na tua psique, investindo nas tuas emoções, investindo tempo e energia para você se aperfeiçoar. Uma característica importante do líder inspirador é como Jesus fazia. Jesus trabalhava, ensinava, orientava, evangelizava e parava. Parava o quê? Parava para orar. Jesus pedia licença para a sua equipe, que no caso eram os discípulos, não é isso? E dizia, vou para o monte orar. Vou me recolher. Fiquem aí. Daqui a pouco eu volto. Porque ele estava no momento dele, no momento de se cuidar. Então Jesus adorava, não é? Lapidar quem ele era. Para saber o que precisava melhorar, o que precisava trabalhar nele. Compreende? Então, o líder inspirador, ele se cuida. Se você não está se cuidando, quer começar a ser um líder inspirador, comece com você. Comece cuidando da sua alma, da sua mente, das suas emoções. Você vai ver aí um belo começo. É a base. Porque não dá para ser inspirador para os outros se você não consegue segurar você mesmo. Você não se entende com você. Você não sabe quem você é. Você não sabe o seu limite. E como você funciona como máquina humana. Captou? Quer começar como líder inspirador? Comece por você. Então, é muito importante isso aí. O verdadeiro líder, ele inspira e não expira. O verdadeiro líder inspirador, ele transforma a vida das pessoas e não está preocupado somente com ele. É muito importante que você, para ser inspirador, cuide desses aspectos. Coloca em ação, pratica, executa, faz, coloca a mão na massa. Inclusive, essa é uma característica forte daqueles líderes que são inspiradores. Eles são o quê? Eles são pessoas que colocam a mão na massa. Eles não ficam no pedestal. Eles não ficam só sentados no trono. Eles descem, vai para as aldeias. Ele cumprimenta as pessoas. Ele fala olho no olho com as pessoas. Ele sente a dor das pessoas.
exerce a empatia presente, não é? E aí ele consegue entender como é que ele vai fazer para inspirar e ter um time de alta performance e resultados que ele merece. O líder inspirador, ele enxerga sucesso quando o sucesso ainda não existe. O líder inspirador, ele vê uma árvore ainda dentro da semente. As pessoas estão plantando a semente, ele está cuidando da semente e ele já enxerga a árvore, ele já enxerga os frutos, porque a visão dele é uma visão além do alcance. Ele tem um olhar que enxerga o oculto, o invisível. Por isso que ele é inspirador. Líderes inspiradores enxergam a árvore dentro da semente. Então, ó, coloca em prática, executa, que eu tenho certeza que você vai ser um líder que você merece, sendo um líder muito, 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 muito inspirador, transformando a sua vida e transformando a vida das pessoas. Cuida bem de você, um grande abraço, até mais, até a próxima.